E os shitcoiners adoram dizer que os bitcoiners parecem uma seita, que parece uma religião. E, Carol, por que tu acha que essa galera fica falando isso? Bom, isso é bem, como eu falei antes, né? É bem mais comum em Bear, quando a gente começa a mostrar que, olha só, então, a centralização nesses projetos, olha como perdeu valor em relação a Bitcoin, olha como é shitcoin, olha como é scam, sabe? E aí a galera que tá ainda na mentalidade fiat, porque quando se acredita em shitcoin, é porque ainda tá na mentalidade fiat, né? Tá sendo engambelado, ainda tá caindo nas mesmas arapucas que o sistema fiat causa na gente, essas configurações da matrix mental que o sistema fiat implanta na gente desde que a gente nasce. Então acaba, de certa forma, caindo de novo nesses mesmos labirintos mentais. E aí, quando se estuda Bitcoin e se fala do Bitcoin como, de fato, algo que disrupta o sistema fiat e traz toda uma nova mentalidade, e a gente começa a falar do Bitcoin como algo descentralizado, que não existe nada parecido e tudo mais, a única resposta possível é: vocês parecem uma seita, uma religião, não acreditam em mais nada. Então é esse o ponto, né? Como se... Aí vem muitos vieses. O primeiro é tentar desqualificar, como se tu acreditar no Bitcoin, acreditar nas propriedades dele, nos fundamentos, porque tu estudou, né, tanto pelo lado tecnológico, quanto pelo efeito de rede, tanto pelos fundamentos de propriedades monetárias, enfim, todo o arcabouço do Bitcoin que a gente vem falando aqui há 5 anos, é desqualificado com essa frase: vocês parecem uma religião, não acreditam em mais nada. Então, um ponto é desqualificar todo esse embasamento que se estuda durante muito tempo. E tem a ver com conservadorismo também, né? No sentido de só acreditar numa coisa, de ser cabeça fechada. A galera correlaciona muito com isso, tu não acha? Também. Essa é uma terceira parte. Eu ia falar outra coisa, tá? Que daí vem o viés da diversificação, como que é aquilo que eu falei antes, né? O sistema Fiat implanta alguns conceitos na nossa mente de que diversificar é uma forma de proteção. E quando a gente começa a entender Bitcoin e todos os ativos Fiat e como eles estão suscetíveis à diluição via as impressoras de dinheiro, via a expansão monetária, a gente percebe que a diversificação é piorar o portfólio, piorar a sua preservação de patrimônio. Então, é um confronto de crenças, né? Quando a gente... Por isso que vem esse viés da religião, porque de fato é um confronto de crenças. E aí também vem o que tu falou, né, Cacá? Que agora eu já esqueci o que era mesmo. Cabeça dura. Conservadorismo, né? Isso, sim. Sim, porque existe essa falsa interpretação de que diversificar com cripto e com shitcoin, enfim, tokens, é o inovador. Ali tu tá sendo disruptivo, tu tá aberto para o futuro, quando na verdade é tudo golpe de afinidade, falsificando inovação, falsificando narrativa, não tem nada de descentralização, é tudo pump and dump de VC, ou de pessoas que querem ficar ricas às custas das outras, né, no fim das contas é isso, querem fazer propaganda de um token que foi impresso do nada, sem por favor nenhum, onde a maior parte da equipe tem a maioria dos tokens, vai despejar tudo na cabeça dos novos entrantes, né, da galera que começou a comprar depois, que não participou da produção dos tokens, e o objetivo é justamente enriquecer as custas dos outros. E a maioria das pessoas não percebe isso e acaba, olha só que doido, acaba culpando o Bitcoiner, que acaba avisando de tudo isso. Tu tá entrando num pump and dump. Esse projeto que tu acha que é descentralizado, o Web3, por exemplo, ainda existe a narrativa de que o Web3 é o futuro, né? A gente já fez vídeo faz 2 anos explicando os VCs, fazendo pump and dump institucional, a gente vem falando sobre isso há muito tempo, e a galera ainda acredita que de fato é descentralizado. Só que isso tem a ver com não estudar Bitcoin o suficiente. Entrou em contato com o Bitcoin superficialmente, achou que entendeu, vem toda a mentalidade fiat de diversificação, de que quanto mais tu te expor a mais ativos, maiores as chances de tu ter valorização futura, e aí ataca o Bitcoiner achando que ele que não entendeu nada, quando na verdade a pessoa acha que entendeu, mas não entendeu. É aquele gráfico, né, tem até um Reels que a gente vai postar daqui a pouco, que é o efeito Dunning-Kruger no Bitcoin, que é quando a pessoa começa a estudar, ela acha que já entendeu tudo, aí ela se conecta com o Bitcoin, acha que entendeu tudo, aí quando ela começa a estudar um pouco mais, ela vê que ela não tinha entendido nada, que é um mundo gigante pela frente para estudar e tem muito a se aprofundar, e o que ela achava que sabia, na verdade, era só a pontinha do iceberg. Então acho que tem esse efeito, a galera entra pelo Bitcoin, se conecta com shitcoins, não percebe que isso não tem nada a ver com Bitcoin e ainda ataca os Bitcoiners chamando de seita só porque não acredita no seu token, na sua shitcoin favorita. Da vez, né? Sim. Cada hora muda. Sim, e Carol, pra gente contextualizar aqui, na verdade, assim, né? Foi muito bom que tu trouxe até aqui nessa introdução. E o que é uma religião, na verdade? É um sistema de crenças e regras morais
que de alguma forma balizaram aí comportamentos ao longo dos séculos, né, da nossa história, moldou cultura. E como que tu acha, então, nesse sentido, que Bitcoin poderia se caracterizar como uma religião, como uma seita, né? Porque a Boa. galera faz esse comparativo. Onde que Sim, estão essas... Por que, né? Como que Bitcoin poderia se caracterizar como uma religião? boa. Tem a ver com a adoração. Porque olha só, Hum. quando a gente começa a estudar o Bitcoin, acho que a maioria das pessoas tem esse boom, né? Esse momento de eureka e de empolgação, que vem uma coisa, assim, sabe? Que tu começa. Todo mundo comenta isso, que se conectou com o Bitcoin várias vezes, entrou em contato com o Bitcoin, mas teve em algum momento que deu um plum, um gatilho. E Aquele o momento que a pessoa clique. percebe que Bitcoin não é especulação, é muito Isso. mais do que isso, né? Daquela explosão mental, assim, tipo, caraca, isso aqui é muito foda. E aí só quer estudar isso, só quer falar sobre isso, procura, né, pessoas, outros bitcoiners e começa a querer se alimentar disso. Então, é nesse ponto da adoração ao Bitcoin, né, de tentar buscar por mais informações e de ficar empolgado com ele, porque no fim a gente começa a perceber todas as falhas do sistema Fiat, como ele é feito para de fato drenar as pessoas, drenar energia através do dinheiro. E aí começa esse processo de adoração mesmo do Bitcoin, de uau, caraca, então isso aqui é uma ferramenta incrível que pode ajudar a mim, a minha família, a gente ter um mundo melhor, né? Então eu acho que é nesse ponto que começa de alguma forma, essas similaridades, por isso que rola esse rótulo. Não que Bitcoin seja, mas o processo de gatilho, de iluminação que acontece é muito parecido, né? Quando as pessoas têm aquela inspiração pelo Bitcoin. E aí, isso tem a ver, na minha opinião, com o efeito de rede. Porque as religiões, elas começam a avançar e tem um efeito de rede muito grande, né? Então, quando uma religião, se a gente pegar na história, começou a avançar, o próprio cristianismo, tinha muita gente que ia contra, as religiões antigas iam contra. E isso não é um movimento só das religiões, mas de várias áreas, né? Se a gente pega, como a gente falou já anteriormente, a gente foi lá no Louvre e viu que cada escola de arte que surgia, que trazia uma nova forma de pintar os quadros ou uma nova interpretação, era atacada pelas escolas anteriores de pintura. E o mesmo a gente vê acontecer com as religiões, né? Quando surge uma nova religião, uma nova forma, né, de acreditar em Deus ou em energia, ou que quer que a pessoa considere como algo espiritualizado para ela, as escolas anteriores ou as religiões que já estão estabelecidas se sentem ameaçadas e começam a atacar, dizendo que aquilo não é válido como algo a se crer, né? Então, para mim, o primeiro ponto é o efeito de rede, e aí é muito nítido para mim Fiat atacando bitcoiners e, de alguma forma, através dos shitcoiners, atacando essa nova forma de enxergar o dinheiro, né? De ver o dinheiro como uma ferramenta de independência, porque o dinheiro ele é uma ferramenta que está sendo usado desde que Fiat surgiu, desde os anos 70, né, com a queda do lastro no ouro, e até antes, quando o dólar começou a ser desmonetizado, no sentido que o lastro do ouro começou a cair, o dinheiro ele começou a ser usado como uma ferramenta de controle das pessoas e de drenar energia, liquidez, dinheiro, patrimônio e tudo mais. Então, quando surge uma ferramenta que liberta as pessoas, isso tem o potencial e uma capacidade tão grande de fazer as pessoas romperem com as crenças anteriores do que era dinheiro, que isso é uma ameaça para quem, enfim, tá doutrinado dentro da mentalidade Fiat, né? De que bom mesmo é ter um banco central imprimindo dinheiro. Bom mesmo é ter os governos controlando como e quando e onde que a pessoa pode gastar. Isso é uma quebra de crenças do que é dinheiro, como que o sistema social deve funcionar, enorme. E não só no dinheiro, isso muda todas as estruturas da sociedade. Então, por isso que não é algo trivial, e por isso que não é algo simples de se falar, e é por isso também que causa uma disrupção tão grande de mentalidade e de como que se acredita que as estruturas sociais deveriam funcionar. E aí é óbvio que vem embates, né? A gente vê muito hate pro Bitcoin, muito food, criando mentiras, as pessoas não querem acreditar. E isso é muito comum em psicologia, né? Quando a pessoa tem uma crença limitante sendo confrontada, no sentido de, exemplo, imprimir dinheiro não causa inflação. Quando a gente vai lá e mostra que sim, causa inflação, a principal causa da subida de preço generalizada é a impressão de dinheiro, a pessoa se sente com raiva, porque ela está vendo uma crença num sistema financeiro falho, injusto, corrupto, ser confrontada, e isso tem a ver com a identidade dela também. Por isso que as pessoas ficam
de alguma forma, raivosas ou não querem acreditar no Bitcoin num primeiro momento, porque desde que ela nasceu, ela foi educada, né? E o que ela conhece sobre o dinheiro e dentro da história dela, da relação com o dinheiro, é que o certo é governos imprimirem, é governos criarem dinheiro, é governos criarem papelzinho colorido e aquilo ser usado como dinheiro. Quando vem uma nova forma de dinheiro, e a gente diz que é ainda melhor, que não permite diluição monetária, demora um pouco. E o primeiro passo é totalmente a pessoa execrar, né? Dizer que não, isso não é verdade, isso é mentira. Porque tá quebrando com todo um sistema de crenças dela. E por isso também que, tipo, tem a ver com o assunto de hoje, porque tem a ver com o que os indivíduos, sozinhos, e em sociedade, em coletivos, enxergam como o dinheiro deveria funcionar. Enfim, me repeti bastante aqui, mas não sei se respondi a tua pergunta, Cacá.